Cada pedra de um tamanho, mas todas são importantes. Quanto mais perto vocês chegarem, melhor. Para vocês e para mim também. Nossa, tem gente, viu? Então, primeiro nós vamos saudar a Jesus aqui presente, ali na frente, aquele quadrado que vocês veem, é o Santíssimo. Vamos saudar o Senhor aqui presente. E nós te pedimos, Jesus, que abra o nosso coração, para que nós possamos captar um pouco do grande amor de Deus a nós, este Deus que é nosso Pai. Te pedimos isso, suplicando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vocês sentem um pouquinho e eu da Santíssima Trindade. Primeira coisa que vocês veem é que essa cruz, ela é uma cruz diferente das cruzes que tem nas igrejas. Normalmente, nas igrejas, a cruz está pendurada, não é? E essa cruz, ela quase toca o chão. Tá? E essa cruz que quase toca o chão, quer dizer para mim que esse Deus que morreu na cruz é um Deus que andou os meus caminhos. É um Deus que teve fome, que teve frio, um Deus que se cansou, um Deus que chorou, um Deus que teve fome, um Deus que foi em festas, um Deus que teve amigos e inimigos, pessoas que falavam bem dele, pessoas que criticavam, um Deus que sentiu a dor física. Esse Deus que se fez um de nós, e como diz Paulo, foi semelhante em nós em tudo, exceto no pecado. E por isso a cruz não toca o chão. Ele andou os nossos caminhos, viveu a nossa vida, mas o pecado não o tocou. A cruz, vocês veem que ela tem os braços dela que faz nessa posição, lembrando uma árvore. A cruz é a árvore da vida. A cruz não é que foi um acontecimento que aconteceu aquela vez e as pessoas que estavam naquele momento foram abençoadas. Não, ela continua dando frutos até hoje. Todos nós somos beneficiados pela árvore da cruz, símbolo da redenção. Vocês veem que nos braços da cruz tem pedras grandes. Elas simbolizam os frutos da redenção, os presentes que nós recebemos porque Jesus morreu na cruz. Que presentes nós recebemos pela morte de Cristo na cruz? E se ele não tivesse morrido, nós não teríamos recebido? Salvação. A salvação, céu aberto, não é? O que mais? Sacramentos, a vinda do Espírito Santo, conhecer Deus como Pai. Todos esses são presentes que vêm dessa árvore da redenção que é a cruz. Depois lá, nós vamos nos descer agora no meio da cruz. Vocês veem que tem 4 pedras grandes assim, que formam um grande quadrado. Esse quadrado representa o trono de Deus. João no Apocalipse ele diz: vi Deus sentado no seu trono. O que significa Deus sentado no seu trono? Deus é sempre o mesmo. Deus não muda. Deus não acorda nervoso. Deus não acorda irritado com a gente, porque ontem a gente não foi tão bom. Deus não levanta de pé esquerdo, porque dormiu mal à noite. Deus não guarda mágoa. Deus não guarda rancor. Deus é sempre o mesmo. E o que Deus é? Amor. Deus é amor.
E é sempre. Não é que Deus tem amor. Ele é. A essência dele é ser amor. Dona Maria Almir, desde quando a senhora acha que Deus ama a senhora e pensa na senhora? Antes de eu nascer, Deus já me chamava pelo meu nome. Isso, antes de eu nascer. Muito bem. A senhora é a? Angélica. E você, desde quando será que Deus ama você, pensa em você? Desde a minha gestação. Desde a sua gestação. Muito bem. E a senhora, desde quando a senhora acha que Deus pensa na senhora? Desde que eu fui fecundada. Desde que foi fecundada. Muito bem, vamos perguntar para um homem. Senhor, desde quando a senhora acha que Deus pensa no Senhor e ama o Senhor? Desde quando? Desde quando a senhora nasceu? Tudo errado. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que até quando. Desde toda a eternidade. Deus pensou em mim, me amou e me quis. Cada um de nós é uma decisão de Deus. Deus decidiu-se por mim, por essa Isabel que está aqui. Eu sou uma decisão de Deus. Ah, a gente pode provar isso? Pode, claro que pode. Para que seja cada um de nós aqui, qualquer pessoa que esteja no mundo, os nossos pais tiveram que ter uma relação naquele exato segundo. Se fosse um segundo antes ou depois, seria uma pessoa parecida comigo, mas não seria eu. Cada um de nós. Deus disse, eu não quero uma Isabel um segundo antes ou um segundo depois. Eu quero essa Isabel. E quando ele disse, eu quero essa, ele já sabia do meu futuro. Ele sabia dos meus sims e dos meus nãos. Ele sabia das coisas boas que eu ia fazer, das coisas ruins. E sabendo tudo isso, ele disse, é essa. E nunca retirou esse amor. Não é assim que Deus pensou na Dona Angélica, desde sempre amou e disse, é essa menina que eu quero. Porque ela nunca vai fazer arte, nunca vai desobedecer a mãe dela. Ela sempre vai tirar nota boa na escola. Ela nunca vai ter inveja dos outros. E sei lá, todas essas coisas. E aí, quando a Dona Angélica nasceu, os primeiros meses até que foi bem. Aí, quando ela falou a primeira vez para a mãe dela, não! Deus falou assim, ixi, me enganei. Não era desse jeito que eu tinha pensado. Deus pensou isso? Não, ele já sabia. E sabendo, ele disse, eu te quero. E te amo. E nunca vou retirar esse amor. Quando a gente diz que Deus é imutável, que Deus não muda, significa que o amor que Ele teve por mim desde toda a eternidade é o amor que Ele tem agora por mim. Não mudou, nunca. E se um dia Deus deixar de me amar da maneira como Ele me ama, o senhor fecha o ouvido agora, que agora é teologia, irmã Isabel. Sabe o que vai acontecer? Explode. Deus explode. Porque Ele é amor. Se Ele deixar de amar, Ele deixa de ser. Vocês entendem o que significa isso? Nós seremos sempre objetos do amor de Deus. Ah, então aquele assassino lá também. Também. Aquele traficante lá também. Também. Mas ele está fazendo mal. Deus não ama o pecado dele. Mas não deixa de amar. Nós não, né? Quando alguém faz uma coisa errada para nós, a gente deixa de gostar dessa pessoa. Não gosto mais dela porque ela falou mal de mim. Deus não. Ele consegue, porque Ele é Deus, né? Separar o pecado do pecado. Odeia o pecado e ama infinitamente. Olha que coisa mais linda. Isso significa Deus no seu trono. Um Deus que me amou desde toda a eternidade e me ama infinitamente. Tá? Isso é esse quadrado. Depois vocês veem que tem uma cruz menor no meio.
e que ela está com um problema, vocês estão vendo? Ela está meio torta, né? Meio caída. Essa cruz torta quer dizer para nós que a redenção é dinâmica. Qual que é a dinâmica da redenção? Jesus morreu na cruz igual, todos podem se salvar. Podem. Todo mundo pode ser salvo. Mas não é que todo mundo vai se salvar. A dinâmica da redenção significa que cada um de nós tem que colaborar para a sua própria redenção e para a redenção dos outros. Essa é a dinâmica. Tem graças suficientes para todo mundo se salvar e nós temos que ajudar. Lembra que nós colocamos hoje lá no Capital de Graças a nossa gotinha de água para acontecer um milagre? É isso, essa dinâmica. Gente, tem muita gente morrendo de sede, tem muita gente que não encontrou Jesus, tem muita gente que não sabe que Deus o ama. Quem que vai mostrar isso para eles? Nós. E nós temos que oferecer, sacrificar por essas pessoas, rezar. A nossa responsabilidade. Depois lá no meio tem um olho. É o olho de Deus Pai. Esse olho de Deus Pai diz o quê? Existe um Deus que olha para mim porque me ama. O Senhor, bom, já que vocês estão aqui na frente, hoje agora vocês são os meus modelos, não é? O senhor lembra a primeira vez que o senhor viu a dona Angélica? Lembra. E depois que o senhor viu ela, uma vez o senhor ficava procurando onde que ela estava, não é? Ficava, eu sei que assim. Quando a gente gosta de alguém, a gente fica procurando onde essa pessoa está, não é? E por que o senhor fazia isso? Porque o senhor gostou dela, não é? Ou um pai, quando tem um filho pequeno, e o filho está aprendendo a andar, ele solta a mão do pai, e ele vai sozinho, o que o pai faz? Deixa aí, mas fica olhando, não é? Por quê? Porque ama, quem ama cuida, quem ama olha, quem ama protege. Esse é o olhar de Deus Pai para nós. Por que Ele me olha? Porque eu não sou indiferente para Ele. Porque Ele se preocupa se eu estou alegre ou se eu não estou, se eu estou feliz, se eu estou chorando. Ele olha para mim porque eu sou importante. Vocês já viram que quando a gente está assim com um monte de gente, tem alguém que a gente não gosta, o olho da gente pula? Vocês já repararam isso? A gente fica olhando, mas quando chega aquela pessoa, o olho pula. Deus não pula. Deus não pula, Ele sempre vai me olhar. Sempre vai me ver. Mas porque me ama. Não para julgar, não para condenar, mas por quê? Depois, não sei se vocês conseguem perceber do lado de lá, saindo do olho como uma lágrima, vem uma pomba olhando para baixo. Vocês conseguem perceber do lado de lá? Tem duas asas, um corpinho assim no meio. Conseguem ver? Símbolo do Espírito Santo, que vem como que uma lágrima do olho do Pai, dizendo o que para nós? É um com Você está vendo aqui a cabecinha dele? O Espírito Santo é um com o Pai. Não é que Deus falou, o Espírito Santo vai lá na terra. Não. Ele era um com o Pai. O Espírito Santo, que vem saindo do Pai para nós. Todo mundo conseguiu ver? Dá uma alegria quando a gente vê a cara. É o Espírito Santo. Abaixo do olho, assim, do lado de lado. Tá? Depois vocês podem chegar mais perto. É até o brinquinho dele e o olhinho. Depois vocês viram que tem um sol bem grande assim? Um sol de fogo. Isso quer dizer assim, o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão intenso, é tão forte, como se fosse um sol de fogo, que tem que atingir todas as pessoas.
os senhores, que vêm lá da divisa de São Paulo com o Paraná, não é? Além dos senhores, tem gente boa lá na cidade dos senhores? Tem gente ruim também? Tem. E quando dá sol na casa dos senhores, dá sol na casa dos ruins também? Dá. Jesus já falou isso. O sol brilha para os bons e para os maus. E a chuva também vem para os bons e para os maus. Assim é o amor de Deus. É para todos. E como será que as pessoas vão perceber que Deus ama elas? O que vocês acham? De várias maneiras, mas qual é a maneira mais próxima das pessoas perceberem que Deus ama elas? As pessoas que não têm fé, as pessoas que são distantes da igreja, como é que elas vão perceber? Nós temos que mostrar para essas pessoas que Deus ama elas. Mas como que a gente vai mostrar isso? Quando a gente fala com as pessoas, quando a gente ouve, quando a gente sorri, quando a gente cumprimenta, quando a gente diz uma palavra boa para uma pessoa que está precisando, quando a gente diz para uma pessoa, vou rezar para você, quando a gente perdoa. Sabe que uma vez aí um grupo aqui, uma senhora brasileira, falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou, irmã, o pior é que muitas vezes a gente não está deixando a luz de Deus passar em nós. A gente está fazendo sombra para o amor de Deus. Quando a gente não perdoa, quando a gente não cumprimenta, quando a gente não sorri, quando a gente ignora a pessoa. O que é isso? Eu estou sendo sombra. Essa pessoa não está percebendo que Deus ama. Não é? Então, sermos essas pessoas que permitem que Deus ame os outros em nós, através de nós. E agora uma coisa mais complicada, que eu espero que vocês consigam enxergar. No meio da cruz tem um bebê, vocês conseguem enxergar? Bem no meio da cruz pequena. Tem um bebê. Se vocês pegam a pupila do olho como cabecinha dele e a asinha do lado esquerdo como se fosse o corpinho dele que está assim envolvido num paninho. E ele está com o bracinho para cima assim. Viram? Conseguiram ver? Se a gente faz assim, vem lá no meio, fecha o olho, a gente vê. Tá? Quem que é esse bebê na cruz? É Jesus. Mas Jesus morreu como adulto, não morreu como bebê. Ele morreu como adulto. Mas Jesus tinha a atitude de um bebê. Vocês já viram quando um pai pega um bebê, uma criança, e levanta? Tem uns que até joga para cima, né? E o que faz a criança? Ela ri. Não passa na cabeça da criança, meu pai vai me soltar, eu vou cair, eu vou me machucar. A mãe desesperada do lado e a criança desfrutando. Por quê? A criança confia nos pais. Ela está totalmente entregue àquilo que o pai está fazendo para ela. Ela não tem medo. Jesus na cruz estava assim. E por isso que as suas últimas palavras quais foram: Pai, em tuas mãos entrego eu me atiro, eu me jogo, eu confio em ti. E esse bebê na cruz vai dizer para cada um de nós só vai poder entender o sofrimento na sua vida quando a gente tiver essa atitude do bebê. E sabe, meu Pai não me engana e não se engana a mim. Ele não vai deixar eu sofrer só por sofrer. Irmão, mas tem coisas que fazem a gente sofrer. Deus quer o sofrimento? O que vocês acham? Não. Ele permite. Porque
porque ele deixa liberdade ao ser humano. Se vem uma pessoa com uma arma e dá um tiro numa pessoa, Deus não fica ali no meio para a bala não atingir aquela pessoa. Ele respeitou a liberdade daquele que fez isso. Mas teve consequências. Aquela pessoa morreu. Deus é insensível a isso? Olha, uma coisa que eu vou dizer para vocês, acreditem e façam essa experiência. Deus não, Ele poderia, mas Ele não faz isso porque Ele respeita a nossa liberdade. O mal acontece, mas Deus é maior do que o mal. Porque se Ele não fosse maior que o mal, Ele não seria Deus. Ele não seria um engano. E Ele é o único que é capaz de tirar do mal algo melhor. E é uma experiência que eu gostaria que todos vocês fizessem, mas com olhos atentos de situações, de experiências negativas, que depois de um tempo a gente vai dizer assim, por causa daquilo, hoje eu sou a pessoa que eu sou, e sou melhor do que eu era. Por causa disso, aquela situação deu uma guinada e se tornou algo maior. Por quê? Porque Deus é o único que pode fazer de uma situação má algo que seja melhor. Senão Ele não seria Deus. Ali embaixo, então, vocês veem, atrás do tabernáculo tem o sinal da sarça ardente. Lembram que Moisés estava no monte, ele tinha uma sarça que ardia e não se consumia, e ouviu essa palavra da sarça que dizia: Moisés, tira as sandálias, o lugar que pisas é lugar santo, é terra santa. Então, para significar o sagrado que é aquele lugar ali onde está o tabernáculo. Ali naquela imagem está a imagem de Nossa Senhora, que foi coroada pela primeira vez como vencedora. Quando ela recebeu a coroa de vencedora, foi agregado ao nome dela, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirada de Xanxta, tá? Por que 3 vezes admirada? Ou porque 3 vezes admirada, e não 4 ou 10, não é? Então esse nome, ele tem um motivo histórico e um motivo mais religioso, né? Historicamente, na Idade Média, na época que começou o protestantismo, existia numa cidade no sul da Alemanha chamada Ingolstadt, uma congregação mariana, que eram dos filhos da realeza, que eram condes, que estudavam num internato, e nesse internato tinha uma congregação mariana. E nessa congregação mariana, quem trabalhava com esses congregados era um padre jesuíta chamado Padre Remy. E esse padre tinha um desejo. Ele queria saber qual era o nome que Nossa Senhora mais gostava de ser chamada. Qual era o título dela. E então um dia os meninos, os congregados marianos, estavam cantando a ladainha de Nossa Senhora, e quando chegou o nome Mãe Admirável, ele sentiu um êxtase. Não sabe se ele foi levantado, assim, tem umas imagens lá em Ingolstadt que mostram como se ele tivesse levantado do chão quando falou admirável. E aí ele disse, bom, se ela gosta tanto desse título, vamos repetir 3 vezes, porque 3 é o número da perfeição, né? Do infinito. 3, 7 é o número da perfeição, 3 é o número do infinito, né? Então, disse assim, eles chamavam Mãe 3 vezes admirável, Mãe 3 vezes admirável, Mãe 3 vezes admirável na ladainha. Aí, como começou a ficar muito comprido, eles transferiram para Mãe 3 vezes admirável de Ingolstadt. Então, nessa cidade de Ingolstadt tem um quadro da Mãe 3 vezes admirável de Ingolstadt. Essa foi uma história da Idade Média. Aí a gente vem aqui para o começo, quando lembra que o Padre Kentenich começou com os congregados marianos, que a gente falou hoje de manhã,
E eles, então, depois que convidaram Nossa Senhora para morar no santuário, eles pensaram, mas que nome, que título nós vamos dar para ela? Como era o início da Primeira Guerra Mundial, esqueci de contar, que essa congregação mariana lá da Idade Média, eles tomaram como propósito, como era o início do protestantismo, eles disseram, nós vamos fazer tudo o que é possível para que a Alemanha não se torne protestante. Tanto que o sul da Alemanha é muito mais católico que o norte da Alemanha. E diz que se deve a essa congregação mariana, porque eles realmente se empenharam e trabalharam para isso. Quando os meninos aqui fundaram a congregação mariana em 1912, eles estudaram a história dessa congregação. E disseram, nós também, na época da guerra, queremos agora lutar para que a Alemanha não perca a sua raiz cristã. E por isso eles então colocaram o nome de Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Lá é Três Vezes Admirável de Ingolstadt, e aqui Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Respondeu? Rápido assim, né? Quero. E depois, quem quiser, pode sair por aqui para tirar a frase, então, do Padre Quente. Uma resposta dele, uma mensagem dele. Só uma Nossa Senhora, tá? Só um santuário de Nossa Senhora. Minha cabeça. Já ia dar problema, tá? Mas vamos supor. Por que tantos nomes, tantos títulos, tantos santuários diferentes? Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. As mães. Mães. Vamos pegar a Eliette, né? Eliette, quantos filhos você tem? Tenho 3. 3 filhos. Eliette, quando você vai dizer algo para os seus filhos, você fala com os 3 do mesmo jeito ou você fala diferente com um, com o outro, com o outro? Eu falo diferente de acordo com o momento de cada um. Isso, de acordo com o momento. Isso. E tem filho que a gente sabe que a gente tem que chegar bem devagar por falar com ele, porque tem uma sensibilidade, não é? Tem outro que a gente tem que falar duro, porque senão não entende. E tem aqueles tipos, minha mãe dizia, eu não sei se eu pertencia a esse grupo, ela dizia, tem uns que nem apanhando entende. Né? Então, e a mãe sabe como chegar para cada um, vai falar a mesma coisa, mas sabe que a entrada para aquela pessoa receber é diferente de um do outro. Gente, Nossa Senhora, em primeiro lugar, ela é mãe. Mãe de Jesus e nossa mãe. E ela sabe que cada um de nós necessita de um jeito original de falar. Um jeito que é para mim. E o que é para mim, talvez não é para a Angélica. Ou talvez não é para o Edivaldo. Ou para o Fernando, ou para a Eliette. Ela sabe que cada um de nós vai ouvir a mesma mensagem que ela quer dar em Lourdes, em Fátima, em La Salette, em Medjugorje, em qualquer lugar. E qual é a grande mensagem que Nossa Senhora quer dar para nós, quer trazer para nós?
Qual é a única grande mensagem que Nossa Senhora, independente do título, independente do lugar onde ela se manifesta, quer trazer para nós? Oração. Quem falou Jesus? Jesus. Essa é a grande mensagem de Nossa Senhora. Seu Filho Jesus. E ela quer nos ensinar a amar o Filho dela. Essa é a grande mensagem dela. E ela usa os diversos santuários que trazem uma maneira original de encontrar Jesus. E por isso ela usa os diversos. Porque eu vou dizer sinceramente para vocês, eu quando conheci a mensagem da Mãe Rainha, falei, é ela. É esse o meu caminho. E tem gente que vai dizer, não, o meu caminho, a mensagem de Nossa Senhora em Fátima é o meu caminho. Tem outro que vai dizer que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não importa, o que importa é que a gente encontre o Filho dela. Então agora eu vou contar um pouquinho da história aqui do santuário, dinâmica de Deus, tá? Porque a redenção é dinâmica. A gente tem que entrar nessa história da redenção, fazer parte para sermos redimidos. Qual que é a dinâmica que Deus usou aqui? Em primeiro lugar, é schön, que é bonito, e stadt, lugar, belo lugar, tá? É uma palavra, já existia esse nome, não é porque Nossa Senhora veio para cá que esse nome começou a existir, já existia. Como tem o Belo Horizonte, aqui é Schoenstatt. Tá? E como é um nome duplo, a gente faz 2 movimentos na boca. A gente faz um biquinho e depois a gente sorri. Vocês vão ver, é muito fácil, olha. Schoenstatt. Vamos lá? 1, 2, 3. Schoenstatt. Vocês vão chegar no Brasil arrasando. Vamos lá? 1, 2, 3. Schoenstatt. Isso mesmo. Facinho, não é? E não adianta falar assim. Não, é Sorrir no final. Schoenstatt. Vai sair na foto, tá? Então, já aprenderam muito bem. Então, vocês veem, Nossa Senhora não apareceu. Aí tem gente que vai falar, Eliette me enganou. Me trouxe num santuário meia boca. Nossa Senhora não apareceu aqui. Nossa Senhora não apareceu e nunca vai aparecer. Se alguém disser para vocês que viu Nossa Senhora aqui em cima de uma árvore, tá mentindo. Nossa Senhora não apareceu e nunca vai aparecer aqui. Nossa Senhora aqui procurou uma maneira nova de se manifestar. E quando a gente fala que a maneira é nova, não quer dizer que ela é melhor, que ela é pior do que as outras. Quer dizer que ela é original. Ela encontrou uma maneira única de se manifestar aqui. Esse lugar aqui que nós estamos, chama Schoenstatt, todo esse local aqui, existe desde o século XII. Vocês vão ver uma torre ali, quando a gente vai para o santuário original, aquela torre é do século XII, porque esse lugar era um mosteiro de monjas agostinianas, que saíram daqui, elas construíram o santuário como capelinha do cemitério delas no século XIII, elas